Bom dia, amados irmãos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Donizete. Nós estamos fazendo nossa divulgação no estado da Bahia, aqui em Vitória da Conquista. Hoje de manhã está um tempo fresco, né? Muito agradável. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 20. Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 20. Nosso tema dessa manhã, aliás, dessa tarde, né? Dessa tarde será um legado eterno. Um legado eterno. Nós vamos trabalhar a respeito de 4 fundamentos nesse texto. São 4 fundamentos essenciais na educação dos filhos, na influência entre as pessoas, enfim, formando o caráter, deixando bom exemplo. São 4 fundamentos essenciais, que o primeiro dele é o amor, o segundo exemplo, o ensino e a disciplina. Mas, antes disso, vamos ler. E disse um certo homem, tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e ir ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Bom, queremos tirar esse tempo de estudos, em alguns minutos, orando ao nosso Deus, que Ele possa nos dar entendimento. É tão preciosa essa história, né? Um legado eterno. Nós sabemos que este pai tem a figura do Criador, né? Nosso Criador, nosso Deus. Sabemos também que, infelizmente, no Jardim do Éden, nós fizemos uma decisão terrível que trouxe a maldição sobre toda a nossa raça, né? A raça humana. Deus nos criou à imagem e semelhança dele próprio, nos criou com amor perfeito, e nesses fundamentos Deus foi maravilhoso. Nós sabemos que Deus é amor, Ele é exemplo, Ele também disciplina com justiça, e Ele nos ensina corretamente. Bom, o que nós encontramos no primeiro ponto aqui é que esse pai, a figura de Deus, era um pai que ele criava muito bem seus filhos, ele era muito bem estruturado, ele era um homem de muita influência e cuidava bem dos seus próprios empregados. Quando ele reflete no versículo 17, depois de se arrepender do que estava fazendo, ele diz assim no versículo 17: E tornando em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e aqui eu pereço de fome? Bom, para que alguém pudesse ter guardado em seu coração essa mensagem, né, essa reflexão, ele deveria ter vivido isso. Ou seja, o seu pai dava uma condição aos seus empregados de uma abundância de pão. Havia uma harmonia muito grande ali. Não faltava nada naquele ambiente onde um dia ele desprezou. Na figura desse filho, nós encontramos nós, no Jardim do Éden, quando Deus também criou o homem, Adão e Eva, e os colocou no jardim para cultivar, para lavrar e para viver ali na comunhão com o seu Criador. Mas nós sabemos em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, nós vamos ler lá, o que acontece com a desobediência na figura desse rapaz, né? Gênesis capítulo 2, versículo 16, há uma ordenança da parte de Deus dizendo: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore que está no conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aí nós temos depois a intervenção de Satanás
no capítulo 3, onde ele diz à mulher, né, que Deus sabe, né, versículo 2, e disse a mulher, do capítulo 3 de Gênesis, e disse a mulher à serpente: dos frutos da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. E aí continua a história, e a serpente diz que se ela comesse do fruto, na verdade, eles não morreriam e se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, fundamentou numa mentira uma mensagem que levou o homem à queda, porque ele confiou nessas palavras. Mas trazendo para o nosso texto de Lucas capítulo 11, nós encontramos um rapaz também influenciado, talvez pelas suas amizades, talvez os seus amigos, talvez pelas coisas que ele viu e imaginou na sua vida, a ponto de deixar aquela rotina tão preciosa que tinha na casa dos seus pais, a ponto de deixar o amor do seu pai, não é? Como alguém pode tratar o amor de um pai como algo comum? Quando nós tratamos as coisas preciosas de Deus como algo comum, nós deixamos o valor que elas têm e o preço que foi pago para isso, né? Quando esse rapaz, no versículo 2, ele diz assim: Pai, dá-me a parte que me pertence dos meus bens, ele estava desprezando o amor do seu pai. Por contrapartida, né, do contrário a isso, nós vemos um pai muito sábio, um pai preparado para receber não somente as coisas boas da vida, mas também as ruins. Percebe que ele fala no versículo 12 de Lucas capítulo 15, diz assim: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai responde, né, reage, né, respondendo assim: ele repartiu por eles a fazenda. Aqui tem uma ação de uma sabedoria muito grande. O pai, com seu grande amor, ele não somente está amando, mas ele também está deixando um ensino, um exemplo de vida e uma disciplina. No momento que o pai reparte pelos 2 filhos a fazenda e parte esse recurso, o pai então está iniciando uma guerra psicológica e espiritual, porque na verdade isso não é o desejo do seu pai. Esse era o desejo de um filho que por um momento achou que estava agindo corretamente e queria experimentar na prática as consequências desse seu desejo no seu coração. Hoje nós estamos vendo a juventude nova, cheio de vida, cheio da tecnologia, cheio de possibilidades que nós no passado, na geração passada, não teve. E elas têm, de contrapartida também, o perigo de cair em situações que as levarão para algo semelhante a esse. Esse rapaz, então, ele sai no versículo 13, poucos dias depois, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Poderia fazer ele diferente disso? Poderia ele agir sabiamente e produzir com os bens que o seu pai lhe deu, de maneira que trouxesse glória? Sim, ele poderia, mas desde que ele tivesse a aceitação, a bênção de Deus, a sabedoria vindo do alto. Desde que ele fizesse as coisas da forma correta. Mas ele não pergunta para o seu pai, ele não argumenta nada, ele simplesmente quer viver a sua experiência desprezando esse amor. O seu pai, então, ele cede a essa herança, porque ele está com o coração ligado a Deus. Deus, quando viu que Adão e Eva desobedeceram no jardim, Deus, quando viu que Satanás trouxe uma mensagem falsa, tentando desonrar a própria palavra do Senhor, ele não tem uma intervenção. Percebe que há uma associação, né, uma aparência aqui, uma semelhança muito grande. Assim como Deus não impede de Adão e Eva comer da fruta que estava no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, esse pai também não impede seu filho de tomar os bens dessa herança. O pai, ele simplesmente entrega essa herança ao seu filho, para que ele pudesse ver as consequências dos seus atos, de um desejo que estava dentro do seu coração. Esse filho, então, ele vai livremente, ele vai exercer a sua liberdade, que muitos dizem, eu tenho livre-arbítrio, e a interpretam erradamente, dizendo que eu posso fazer o que eu quiser.
Mas é bom lembrar que todas as nossas escolhas também trazem as consequências delas. E aqui, quando ele vende tudo, aliás, ele gasta tudo que ele tem, no versículo 14 diz: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Ora, nós sabemos que hoje podemos gozar da saúde, da juventude, mas nem sempre isso vai permanecer, né? O tempo se passa, nós vamos nos envelhecendo, nós vamos enfrentando doenças, acidentes e até mesmo mortes. E como nós estaremos prontos para esse dia? O que nós vamos deixar de exemplo para aqueles que estão ao nosso redor? Enquanto esse rapaz estava agindo dessa maneira, no versículo 27, nós encontramos o irmão dele todo angustiado e revoltado por esse comportamento. No versículo 27, depois que esse irmão pródigo, né, ele volta para casa, o seu pai recebe ele com amor, o seu pai agrega ele de novo na família, olha como estava o coração do seu irmão mais velho. Versículo 27. Aliás, versículo 25. Vamos ao 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando uns dos servos, perguntou o que era aquilo. E eles lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Olha, veja que o exemplo que esse rapaz estava deixando ao seu irmão era péssimo, não é? O seu irmão, quando ficou com seu pai mais velho, ele já estava imaginando o que o teu irmão pródigo estava fazendo longe de casa, né? Ele estava muito indignado, ele estava revoltado, e versículo 29, ele fala com seu pai, dizendo: e saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito cevado, para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, e desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Bom, irmãos, a gente percebe que quando não há harmonia na vida do ser humano, em o amor de Deus, o exemplo que recebemos desse nosso Deus, desse Pai, onde não há o ensino desse Pai e a disciplina, quando nós também não aplicamos esses 4 fundamentos, a nossa vida fica em desarmonia. Você percebe tanto o filho que vai embora quanto o filho que fica, eles também estão ali ainda formando os seus valores, os princípios, e eles também, tanto um quanto o outro, estão em desarmonia. O primeiro que vai para casa, ele sai de casa, ele se arrepende, ele gasta todos os seus bens, e ele se arrepende e resolve voltar. Mas o seu irmão mais velho que está com o pai, quando ele recebe esse irmão em casa, ele está também revoltado, e ele não sabe interpretar aqui onde está a misericórdia, onde está o amor, onde está o exemplo, qual que era o plano que o pai tinha de dividir a fazenda, por que o seu pai não resistiu e entregou a fazenda, e agora por que o pai está recebendo esse filho depois de ter gastado todos os seus bens. Ora, nós encontramos em Deus tanto a fonte de vida, a fonte do amor, a fonte do exemplo e da disciplina aqui. Quando o seu pai entrega os bens ao filho, ele estava mostrando ao filho que o pai tem vontade própria também, e o pai tem sabedoria no agir. O pai sabe também o final das coisas. Deus sabe tanto o início quanto o fim das nossas vidas. Ele sabe toda a existência humana, ele sabe todas as nossas ações. Tanto a Bíblia diz que todas as nossas obras serão julgadas, né? Pessoalmente, individualmente, todos darão conta de si mesmo a Deus. Quando esse pai entrega os bens ao seu filho, ele estava mostrando amor, ele estava mostrando o exemplo também. Esse filho, quando retorna para casa, ele tem uma conclusão preciosa. Versículo 18, ele diz: levantar-me-ei e ir ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Percebe-se que esse menino tinha ensinos no seu coração do seu pai. Esse menino tinha entendimento sobre o caráter do seu pai, especialmente agora que fez algo terrivelmente cruel. E agora, vendo toda a consequência dos seus atos, ele reflete e diz: eu levantar-me-ei e ir ter com meu pai. Ou seja,
o caminho que eu tomei está extremamente errado e ele está baseado nos ensinamentos que o seu pai deixou. Ele começou a associar a vida que ele escolheu agora com a vida que ele vivia antes. E na conclusão ele diz: quantos dos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? A nossa vida foi nos doada por Deus para o uso, para a glória de Deus. E as coisas só se dão certo, elas só funcionam quando nós estamos ligados ao Criador. Da mesma forma, quando nós criamos nossos objetos, né, nós criamos carro, criamos moto, criamos casas e fazemos todos os fundamentos para que essa casa, por exemplo, esteja bem edificada, né, como as fundações, as paredes, o teto, a cobertura, o escoamento de água, enfim, a refrigeração dessa casa, tudo só funciona se for estabelecido com as regras, estabelecido com os materiais, para que aquilo seja duradouro. Da mesma forma, a vida humana, o futuro do homem, depende dos fundamentos dados por Deus. O ensinamento vindo do Criador. Esse pai é esse exemplo. Esse pai permite que o filho exerça o seu direito, sua liberdade, mas não para fazer errado, mas para fazer o certo. E aqui os ensinamentos estão dando efeito, estão trazendo um efeito. Aqui sim nós vemos a influência boa do pai, mesmo quando o filho está errado. Quando ele diz, já não sou digno, versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele está mostrando que a grandeza do seu pai vai muito além dessas decisões que ele tomou aqui por um momento de tempo, pedindo essa herança e gastando seus bens. Ele começa a observar que a dignidade destas coisas que ele fez tornaram em vergonha, porque não são dignas de ser chamado mais filho desse homem. As ações do seu pai, as obras do seu pai são totalmente adversas e contrárias àquilo que ele viveu, vivendo dissolutamente. Então esse filho está dando fruto do ensino do seu pai. Esse filho agora ele está mostrando as reações, o efeito de um ensinamento vivido durante todo o tempo da sua vida. O seu pai, quando entrega os bens, quando coloca o recurso na mão desse filho, ele já imaginava aonde isso ia dar. O pai já esperava que o que ia acontecer. Versículo 19, então ele diz: faz-me como um dos teus empregados. O filho também tem um senso de julgamento aparentemente bom, né? Porque as suas ações o deixou abaixo dos seus próprios empregados. Ele já não se via mais como um filho digno, como antes o pai o tratava. Então ele mesmo dá um juízo para si. E aí, versículo 20, a Bíblia diz: e levantando-se foi para seu pai. E aí eu imagino que esse filho estava dizendo: poxa, será que o meu pai vai me aceitar pelo menos como um empregado dele, para que eu pelo menos tenha, né, o pão, para que eu pelo menos tenha um abrigo? Será como vai ser a reação do meu pai? Como vai ser a disciplina para cima de mim e desse meu pai, né? Versículo 20, então, ele levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, nós vemos aqui a graça de Deus, nós vemos aqui a sabedoria, o exemplo do seu pai, a reação do seu pai. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Ou seja, o seu pai não estava com o seu coração nos bens que foram desperdiçados. O seu pai não estava com o seu coração com a decepção daquilo que recebeu quando o filho pede os bens. Pelo contrário, o seu pai está aguardando com compaixão, aguardando o momento em que esse filho voltasse para casa arrependido. A Bíblia diz então: viu seu pai, moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Bom, irmãos, eu acredito que quando nós, homens naturais, entendemos que nós estávamos longe de Deus, quando nossos pecados, né, foram vistos pela graça de Deus, que são pecados, estamos longe do Criador, podemos entender que Ele nos espera com o coração arrependido. A Bíblia diz, né, por muitos textos e trechos nela, né, que Deus veio nos chamar através de Jesus ao arrependimento. Ele, os apóstolos, eles vieram, os discípulos, pregando o arrependimento para o perdão dos nossos pecados. E a graça de Deus está ofertada, está ali, aguardando o momento que o pecador venha entender que quantos empregados, né, do meu pai
tem abundância de pão. Ou seja, quantos anjos no céu vivem na companhia de Deus, vivem na comunhão com Deus, e eles têm abundância de paz, eles têm abundância de vida, abundância de entendimento, de sabedoria, de amor, de disciplina. Quanta abundância tem os empregados do meu Pai, ou seja, os seus servos, os anjos. E eu aqui pereço de fome. Nós no mundo estamos de que maneira? Perecendo de fome. Fome e sede de justiça. Quanto nós estamos vendo pessoas sofrendo, esperando que uma política vai resolver seus problemas sociais, e nós não vemos isso na prática. Alguns políticos tentando fazer a coisa certa e grande maioria tentando oportunidades por meio da corrupção. E a gente vê isso em todos os setores na sociedade. Isso é sinal do quê? Que o mundo está cada vez mais envolto, influenciado por Satanás. Como esse rapaz permitiu que por um momento da sua vida o mundo se tornasse para ele um lugar maravilhoso, que na realidade não foi. Mas quando esse rapaz chega ao seu pai, ele encontra um coração pronto, um coração de misericórdia. Ora, o versículo 21, e o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu perante ti, e eu já não sou digno de ser chamado seu filho. A disciplina que nós temos diante de Deus é que, se nós o deixarmos, nós experimentaremos e viveremos uma vida de amargura, nós viveremos uma vida de tristeza e de desilusão. O coração desse filho nunca mais seria feliz se ele permanecesse naquele lugar onde ele apacentava porcos e ninguém lhe dava nada. Esse filho jamais seria feliz. Esse filho jamais encontraria paz vivendo uma história dessa maneira, pedindo uma herança antecipada para o uso errado. Então veja que o livre-arbítrio que muitos falam não é um livre-arbítrio para fazer coisas inconsequentes, para cometer pecados, para deixar famílias, para abandonar filhos e depois dizer que a culpa é do outro e não nossa. Aqui nós vemos esse rapaz convencido do que os seus atos levaram ele a essa situação. E Deus espera isso do ser humano, que o homem possa permitir, que o homem venha reconhecer que os seus atos, as suas escolhas, são as consequências daquilo que ele está vivendo. E isso significa que o livre-arbítrio não é livre para o pecado. O livre-arbítrio não é para um uso como ferramenta para destruição, para deserção, enfim. O livre-arbítrio é para viver debaixo da graça de Deus. O livre, a minha vontade livre, a minha vontade, a minha escolha, ela deve ser baseada segundo as bênçãos de Deus, segundo a bondade e a graça de Deus. E quando esse filho volta para o seu pai, ele volta convicto que ali era o melhor lugar, que ele jamais devia ter saído. Nós também jamais devíamos ter pecado no jardim do Éden. Mais uma vez tendo pecado, Deus ainda teve graça, teve a sua graça e a misericórdia, enviando Jesus para assumir nosso lugar, para pagar a dívida que era nossa, e ele a pagou. E Deus então espera com misericórdia, com sabedoria, com amor e exemplo e disciplina, para que nós voltemos por meio da conversão, por meio do arrependimento e fé nas Escrituras Sagradas, voltemos a sermos filhos por adoção, e não como empregados, mas filhos, filhos eternos para sempre. Que Deus abençoe vocês nesse momento, e eu agradeço nossos amados irmãos nesse trabalho tão precioso aqui na Bahia, Vitória da Conquista. Um abraço a todos, pastor Donizete, despede de vocês. Deus os abençoe.